Queridos ouvintes, o meu nome é Lincoln Galvão. Nós estamos iniciando esse programa Caminho Santo no YouTube. Nós temos muitas pregações ao longo de 12 anos e eu quero disponibilizar essas palavras para você, para que você divulgue, para que você escute, para que você seja edificado. E o intuito é divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que essas palavras possam edificar a sua vida. Um grande abraço. Queridos ouvintes, eu quero falar para você que está ouvindo esse programa Caminho Santo, que Deus, Ele te ama profundamente. Existe uma mentira no mundo que é passada por algumas situações que você viveu e Satanás, ele de uma maneira astuta, de uma maneira perversa, ele deturpa os sentimentos que foram implantados no teu coração. Existe a história de um homem que ele pensava: ninguém gosta de mim, ninguém me quer bem, porque quando ele era criança, ele tinha de 6 para 7 anos, ele entrou no quarto e estava as pessoas ali da casa dele, várias pessoas no quarto ali, e ele olhou, todo mundo parou de falar, virou a cara, olhou para cima e foi plantado no coração dele uma mentira de que as pessoas não queriam ele, as pessoas o rejeitavam, as pessoas tinham por ele ali um sentimento de desprezo. E ele, a partir daquele momento, daqueles 6, 7 anos, ele sempre colocou na sua mente: as pessoas não gostam de mim, as pessoas têm desprezo por mim. No dia seguinte, fizeram um aniversário para ele e ele, daquele momento em diante, falou: ninguém gosta de mim. Então ele não sentiu graça em aniversários, esse tipo de coisa. Lá na frente, ele foi fazer uma terapia, uma cura interior chamado SUSO, que é aquela mesma situação dos leprosos. Quando um dos leprosos voltou, ele recebeu cura, ele recebeu libertação e ele recebeu salvação. E ali foi perguntado para ele qual a mentira que ele acreditou, falando por que ele acha que as pessoas não gostam dele. E ele se reportou àquela situação. E Deus mostrou para ele que quando ele entrou no quarto ali, as pessoas estavam justamente planejando o quê? Uma festa surpresa para aquela criança. E como era uma festa surpresa, eles, ao verem a criança entrarem, eles se calaram, se retraíram, fingiram que a criança nem ali estava. Eles, amando aquela criança profundamente, tanto que no dia seguinte fizeram um aniversário surpresa para aquela criança. Mas Satanás inculcou na mente dele o quê? Uma mentira. Às vezes alguém pode ter falado para você: eu não gosto de você. Ou teve uma situação que um colega do meu filho chegou e falou assim: cara, eu tenho raiva de você, sua mãe é muito feia, sua mãe é muito chata, sua mãe é muito isso, aquilo. E aí o meu filho comentou com a minha mãe, com a mãe dele, minha esposa, e ela ficou assim, foi falar na coordenação, porque pensava que era bullying, e a coordenadora falou assim: sabe o que é? Essa criança não tem mãe. Então, quando ela vê uma mãe dando amor, dando carinho, ela lança aquilo de uma forma, porque teve uma história na vida dela, uma mentira. Às vezes são palavras que estão lançando contra você e você acreditando que ninguém te ama. Eu quero ler um versículo para você, João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai fazer hoje um exercício. Você vai ver alguma situação que te machucou, que está te machucando. Ninguém gosta de mim. Eu não vou ser uma pessoa vitoriosa. Eu vou passar fome. Você vai fechar seus olhos e perguntar: Deus, o que o Senhor acha de mim? Jesus, o que o Senhor acha de mim? Espírito Santo,
o que o Senhor acha de mim? Queridos, esses dias eu fiz essa terapia, essa cura interior chamada SOS. E eu, quando criança, eu tinha 13 anos, meu pai saiu de casa. E eu fiquei assim, desesperado, com medo de passar fome. Tanto que eu, quando minha mãe falou, olha, seu pai saiu de casa, eu peguei 3 ovos, peguei uma lata de sardinha, peguei um pouquinho de arroz, coloquei em cima da soleira de uma porta que nós tínhamos na entrada do banheiro, que era aberto em cima, e eu coloquei aqueles 3 elementos ali, morrendo de medo de passar fome. Eu completei 52 anos de idade e nunca na vida eu passei fome. Deus sempre me alimentou, sempre me sustentou. Mas quando eu estava fazendo esse SOS, uma das mentiras que Satanás colocou na minha mente era: você não tem um pai que te supre, você não tem um pai que te alimenta. Por isso às vezes eu ficava ansioso, por isso às vezes eu ficava com medo. Será que eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas? Será que eu vou ter dinheiro para pagar todos os meus compromissos? Porque meu pai um dia me abandonou. E fazendo essa terapia, a moça perguntou, faça essas 3 perguntas. Jesus, naquele dia você estava comigo ali quando minha mãe me deu aquela notícia? Deus, o Senhor estava comigo ali naquele dia que minha mãe me deu aquela notícia? Espírito Santo, o Senhor estava comigo naquele dia que minha mãe me deu aquela notícia? E a resposta foi: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu estava com você, fui eu que te dei o pezinho para você colocar lá em cima da soleira daquela porta. Deus, Ele sempre te ama, Ele te respeita e Ele te quer bem. E Satanás colocou algumas mentiras na sua mente. Faça essa pergunta: Deus, Jesus, Espírito Santo, nessa situação o Senhor estava comigo? Você vai ver a resposta de Deus e você vai passar a ter força, vigor, coragem, intrepidez, porque Deus te ama, nunca vai te abandonar. Fica na paz do Senhor Jesus. Queridos ouvintes, se você ouviu essa palavra edificou sua vida, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a divulgar, a compartilhar. Se você quiser acessar ali as notificações, apertando ali no sininho, você vai receber todos os dias palavras novas. São milhares de pregações que eu fiz no decorrer dos últimos 12 anos. Está à sua disposição. Se você quiser algum pedido de oração, se você quiser alguma dúvida, me mande um e-mail. Nós vamos compartilhar o e-mail, o telefone, e que esse canal sirva para edificar a tua vida e a vida de pessoas que você quer bem. Deus te abençoe e um grande abraço. Lincoln Galvão.